E chegamos ao 10º dia da nossa maratona LGBTQIAPN+, aqui do canal. E no vídeo de hoje, bora falar do primeiro documentário dessa lista, Rock Hudson, All That Heaven Allowed. O documentário traz um olhar sobre a vida do icônico ator Rock Hudson, que foi forçado a viver uma vida dupla antes do seu diagnóstico e morte por AIDS em 1985. Eu acho interessante por si só como o filme mostra o glamour e como funcionava a máquina de Hollywood ali no final dos anos 40 e início dos anos 50, que é quando o Rock Hudson começa sua carreira. Acho bastante interessante pensar, como é colocado ali nos minutos iniciais do filme, essa questão da construção da figura do galã e como esse ideal de homem mudou muito ali depois da Segunda Guerra Mundial. Rock Hudson foi um cara de sorte, o cara certo no momento certo, e isso fez com que a carreira dele fosse alavancada. Mas acaba sendo meio triste ver esse documentário agora e perceber que a gente tinha ali um homem que nunca podia sair do personagem quando tivesse em lugares públicos, por exemplo. Porque por mais que o trabalho dele fosse interpretar diferentes personagens no cinema, a figura do ator Rock Hudson também era um personagem que ele precisava manter para poder esconder seu verdadeiro eu, que é uma questão um pouco complicada e que acontece muito até os dias de hoje. E a coisa que eu mais gosto nesse documentário em si é essa questão de retomar pra gente o que é nosso. Se a gente tem esse cara, esse ator muito importante, um homem gay, que apesar de não poder falar isso abertamente na época em que ele trabalhou, já que ele não foi um ícone LGBT lá, que ele possa ser um ícone LGBT hoje, que a gente possa resgatar a nossa história. Depois que eu assisti o filme, eu fiquei pensando muito nisso. Quantas partes da nossa história que a gente nunca vai poder resgatar? Quantas pessoas LGBTs existiram, pessoas importantes, pessoas que mudaram o curso da história e que a gente nunca vai ficar sabendo que elas fazem parte da nossa comunidade porque esses registros históricos foram apagados de alguma maneira. A gente reescreve a nossa história todo dia. Mas agora, o que eu não gosto desse documentário, eu acho que principalmente a inconstância da linguagem. Quando o documentário começa, ele é totalmente coberto com imagens do Rock Hudson, tanto de filmes dele, quanto fotos de arquivo, quanto aparições públicas dele em outros programas de TV. E o filme vai colocando narrações, ligações de telefone, gravações de voz de pessoas que fizeram parte da história do Rock Hudson de alguma maneira para ajudar a literalmente narrar essa história. Só que de um certo ponto para frente, o filme passa a fazer isso em vídeo. A gente vê essas pessoas narrando essa história, que gera uma quebra estética muito grande. Outro ponto importante do documentário que me incomoda é como eles resolveram estruturar essa narrativa como se fosse um filme biográfico. O documentário começa no início da carreira do Rock Hudson e vai até a sua morte. E apesar dele contar coisas interessantes, como ele não gostava do James Dean, ou falar um pouquinho dos relacionamentos dele, do casamento de fachada, dos relacionamentos que ele tinha com outros homens por trás dos bastidores, o ponto mais importante tá ali nos minutos finais e acaba sendo uma coisa muito rápida, que é a questão do governo Reagan e a eclosão da AIDS nos Estados Unidos. O filme acaba falando muito pouco, muito por cima, da amizade de Rock Hudson com Nancy Reagan, a primeira dama no momento. Ele não dá muitos detalhes dessa relação e de como o Rock Hudson se posicionava politicamente nesse cenário de ser uma pessoa no armário. E principalmente passa muito rápido por toda a questão do diagnóstico de AIDS, da morte, da internação dele e de como eram os trabalhos dele ali nos últimos anos de sua vida. Toda essa parte do documentário, a parte mais importante, a parte mais densa dessa história, a parte que coloca Rock Hudson como um ícone LGBT, como uma pessoa que mudou o curso, mesmo que sem querer, que o documentário coloca meio que não era da vontade dele ser essa pessoa que revolucionou o tratamento da AIDS nos Estados Unidos, mas todo esse ponto que deveria ser o importante, né, a parte principal do documentário, só é tratada ali no fim e eu acho que de maneira muito rasa. Eu acho que talvez poderia acelerar um pouquinho tudo que acontece antes, né, na 1 hora e pouco de documentário que a gente tem antes disso, e trazer mais daquilo. Eu queria ver mais daquilo. Eu acho que, por exemplo, se fosse uma série documental de 1, 2, 3 episódios, aquilo ali já daria um episódio inteiro ali, 40 minutos, 1 hora, só me contando toda aquela parte da vida, da trajetória, da carreira de Rock Hudson. É aquilo ali que me interessava. De todo modo, para quem gosta da história do cinema, de Hollywood e também de entender a história das pessoas LGBTs, eu acho que é um documentário muito importante porque ele traz esse panorama legal. Para quem não conhecia muita coisa como eu acho que ele traz muita informação
legal e é um documentário fácil de se assistir. O que infelizmente não é fácil é encontrar esse documentário no Brasil. Apesar de estarmos falando aqui de um documentário produzido pela HBO, ele não está disponível no serviço Max aqui no Brasil. Pelo menos na data de publicação desse vídeo, a gente só encontra esse documentário para aluguel e para compra. Em todo caso, eu vou deixar aqui na descrição um link e nele você vai conseguir ver onde encontrar esse filme na hora que você estiver vendo esse vídeo. E claro, se você já assistiu o documentário, não esquece de comentar aqui embaixo e não vai embora desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum dos vídeos da nossa maratona que continua. Para Rock Hudson, All That Heaven Allowed, eu dou 3,5 estrelas. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo por elas. A gente pode conversar um pouco mais sobre cinema. E você pode ver as notas que eu dou para outros filmes do Letterboxd. E claro, você sempre pode deixar sugestões para a nossa maratona de filmes LGBTQIAPN+. Tá vendo aqui do lado? Nesse momento, provavelmente está aparecendo aqui a playlist com todos os vídeos da nossa maratona que já saíram até agora. Se você perdeu algum, é só clicar aqui e assistir. Não perca o ritmo, porque amanhã tem mais vídeo aqui pra você. Infelizmente, é muito triste pensar que até hoje, para alguns, o preço da fama é ficar dentro de um armário. Até o próximo filme.